Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre empréstimo consignado. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. André Elias Atala, que é advogado na comarca de São João del Rei. Dr. André, nós já debatemos um pouco aqui sobre essa questão do empréstimo consignado, inclusive sobre a margem consignável, que era o que nós estávamos falando. E aí, eu acredito até que o senhor já tenha explicado o que é, mas só para reforçar, para a gente não ficar perdido nesses termos técnicos, o que vem a ser a remuneração disponível para fins de empréstimo consignado? É importante que a pessoa que vai tomar um empréstimo consignado conheça a sua remuneração disponível. Pois a pessoa às vezes acha que ela tem 10 mil reais, 5 mil, 1 mil reais para poder apresentar ao mutuante, à instituição financeira que vai conceder o crédito, como um fundamento para que ele seja concedido ou seja concedido um valor maior. E quando a pessoa vai ver, eles desconsideram várias parcelas e sobra um valor muito menor sobre o qual eles fazem esse cálculo da margem consignada. A remuneração disponível, então, é aquilo que sobra depois de feitos aqueles descontos obrigatórios. Aqueles descontos decorrentes de lei e decorrentes de decisão judicial. Se você, por exemplo, paga uma pensão alimentícia para o seu filho, para a sua ex-esposa, até para o seu ex-esposo, e isso aí isso é descontado em folha, isso é desconsiderado para fazer o cálculo da margem consignada. É como se aquela renda ali já estivesse comprometida, né? Exatamente. Se você recebe R$1.000, por exemplo, e paga 30% de pensão alimentícia sobre os seus vencimentos brutos, vão sobrar ali R$700. E esses 30% da margem consignada vão ser calculados em cima dos 700, não em cima dos 1.000. Sem contar em contribuição previdenciária, como a gente já falou, né? Imposto sindical e outras coisas, né? Então, remuneração disponível é isso, é aquilo que é o líquido, é o que sobra para o aposentado, para o trabalhador com carteira assinada, para que ele aquilo que sobra para que ele possa pedir o empréstimo. O cálculo é feito em cima dela. Agora, doutor André, há algum limite para fazer os empréstimos consignados ou eu posso fazer quantos eu quiser? Pode fazer quantos você quiser, desde que o valor das parcelas as quais você se comprometeu a pagar estejam compreendidas dentro da margem consignável, dentro dos 30%. Mais do que isso, não pode. Às vezes você só vai pegar um empréstimo consignado, que vai tomar toda aquela margem de 30%, e às vezes você consegue, dependendo de quanto você ganha, pegar 5 empréstimos consignados e fazer os pagamentos dentro daquela margem. Daquela margem, ok. Uhum. Agora, as taxas de juros praticadas nessa questão dos empréstimos consignados. Eu gosto muito quando vou trazer alguém aqui e falo sobre taxa de juros, porque existe na outra oportunidade, o senhor esteve aqui falando da questão da busca e apreensão, sim, de veículos, da revisão de taxa de juros, etc. Que isso aí eu praticamente abomino. É muito difícil, né, a gente ver um contrato hoje em dia que tenha juros abusivos. Uhum. No caso do empréstimo consignado, existe alguma regulamentação específica quanto à taxa de juros? Não existe regulamentação específica, né? Isso aí desde lá dos anos 60, quando houve a edição da lei que trata do Sistema Financeiro Nacional, as taxas de juros são livremente estipuladas pelo mercado. O Banco Central, na verdade, ele só controla isso externamente. Ele não estipula quais são os juros para ser aplicados na atividade privada. Os juros, quando a gente vê que às vezes na televisão, houve aumento de juros, o Banco Central diminuiu 0,5%, a taxa de juros, eles não estão falando dos juros que estão praticados aqui num contrato como esse aqui. Eles estão falando dos juros pagos pelo governo para os credores do governo. Exatamente. Então, nesse caso aqui, o que vai determinar qual que é a taxa de juros? É o próprio mercado. O mercado faz sua autorregulamentação. Atualmente, no caso do empréstimo consignado, as taxas são bem menores do que as taxas, como a gente já até falou no início, do que as taxas praticadas em outras linhas de crédito, porque o risco do inadimplência é baixo. O risco é baixo. O risco ele sempre ele é utilizado como parâmetro para se estabelecer essas taxas de juros.
É por isso que as taxas de juros, por exemplo, do cartão de crédito são altíssimas. Porque qualquer um com cartão daquele na mão, com limite, às vezes indeterminado, pode se perder no meio das compras que ela venha fazer, nem sabe mais o quanto já gastou, e depois, quando chega a fatura em casa, não sabe, não consegue mais pagar aquilo. No caso especificamente do empréstimo consignado, as taxas médias estão ali em torno de 2,5%. Que é muito atraente, exatamente, né? Para você ter uma ideia, as taxas chegam ao dobro disso, ou até passam ao dobro disso, nas linhas comuns, quando você vai pedir um crédito no banco, simplesmente... O cheque especial, que é o que todo especial, mundo usa, passa 10%. 44% ao ano. Então, né? Se passa então, disso até. Tem cheque especial tem taxas de 10% ao mês, às vezes, sabe? Então, realmente, 2,5% ao mês é uma taxa baixa, isso para os empregados com carteira assinada. Para os aposentados, ainda é mais baixo. Para o servidor público, ainda chega em torno de 1,5% ao mês. Então, são bem vantajosos. Sendo muito atraente. É. Né? Bom, agora, doutor André, nós falamos aqui, o senhor disse, o aposentado, o pensionista, o servidor público em geral. Mas e o trabalhador com carteira assinada? Vamos supor que ele tomou um desses empréstimos consignados. Veio desconto em folha, tudo certinho. E aí, nós estamos num momento de crise agora, né, que a gente vê toda hora demissão, Sim. demissão, demissão. E se esse trabalhador vier a ser demitido? Esse empréstimo acaba? Não. Infelizmente, não. Né? A não ser que ele tenha contratado um seguro juntamente com o empréstimo. Né? Dependendo da atividade do mutuário, daquele que está pegando esse empréstimo, o valor do seguro, que a gente chama do prêmio do seguro, seria tão alto, seria mais alto que a própria parcela do empréstimo. Então, seria uma coisa inviável. A demissão não é causa de extinção da obrigação. A pessoa vai continuar obrigada. O que vai acontecer? Quando ela for receber verbas rescisórias, se tiver alguma verba rescisória para receber, pode haver um desconto ali, de até 30% também das verbas rescisórias, para que seja feita a quitação total ou parcial do valor do empréstimo, porque às vezes pode sobrar mais ainda para ser pago. E aquele que fez o empréstimo, a instituição financeira, o banco, a sociedade arrendadora, ela vai fazer a cobrança através dos meios comuns. Ela vai dependendo da hipótese, até ingressar com uma ação judicial para poder fazer essa cobrança. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, se o sujeito morre, a dívida é extinta. Mas a demissão não. Com a morte, a dívida é extinta. Independentemente também da celebração de contrato de seguro, porque nesse caso a lei prevê a extinção da obrigação. Se não fosse por isso também, se a lei não previsse isso, também não seria motivo. Iam ficar exatamente. Obrigados. Os herdeiros iam ter que usar a herança para quitar o valor da dívida deixada pelo falecido. É muito interessante, porque muita gente pensa isso, né? Como o empréstimo consignado está muito vinculado ao que você recebe, à sua folha de pagamento, a pessoa às vezes pensa assim, né? Ah, então tá, fui demitido, não tem folha de pagamento mais, como é que vocês vão descontar? Mal sabe ele, né, doutor, como o senhor diz, que as verbas rescisórias também vão entrar, né? A hora que for fazer o acerto, 30% do que tiver lá vai entrar para pagar o empréstimo que foi feito, e se sobrar, vai ser executado e bola para frente. A gente vê, por exemplo, que o banco HSBC acabou de anunciar que vai demitir 25 mil empregados só no Brasil. Muitos dos empregados do HSBC no Brasil já poderiam, então, pegar vários empréstimos consignados, já sabendo que provavelmente ele estaria na rua amanhã e não pagaria mais nada, sabe? Então, realmente, isso atentaria até contra a boa-fé. Então, assim, não é possível. A única coisa que é possível em relação à extinção da dívida é a morte, fazer com que essa obrigação seja extinta. Também no caso do empréstimo consignado, é bom deixar claro isso também, porque outros tipos de empréstimo, a morte do tomador do empréstimo não extingue a obrigação. Passa para os herdeiros. Exatamente, passa para os herdeiros. Aquele que financiou uma casa, por exemplo, e não está pagando a casa através de empréstimo consignado, o valor da casa, das prestações, vão ter que ser quitadas pelos herdeiros, a não ser também, repito, que haja um contrato seguro acessório ao contrato de financiamento. Interessante. Agora, doutor André, o empréstimo consignado, além dessas facilidades de taxa de juros, de ser feito desconto em folha de pagamento, ele tem tido como atrativo a questão da pessoa que está com o nome negativado. Por que isso é possível?
Porque a negativação, que na verdade é a inscrição do nome da pessoa num banco de dados público, que é restritivo de direitos na medida em que pessoas que trabalham com esse tipo de operação, de concessão de crédito, elas vão consultar esse cadastro e, vendo que a pessoa já tem um histórico de inadimplência, provavelmente vão evitar emprestar dinheiro para essa pessoa. Não há vedação em lei de que se empreste dinheiro para alguém que tem um nome negativado. Né? Mas, justamente por isso, nada impede que alguém faça um empréstimo consignado a alguém que já está com o nome negativado. E ela pode fazer porque o rendimento dela acaba garantindo o pagamento, acaba garantindo o cumprimento do contrato. Pelo fato de que o rendimento já vai ser retido pelo empregador, repassado para aquele que emprestou, para o banco, para a instituição financeira, sem que esse dinheiro sequer chegue às mãos de credores, exatamente, de outros credores e do próprio devedor também, daquele que tomou o empréstimo, sabe? Então é vantajoso por isso, para quem concede o empréstimo, porque tem essa garantia do rendimento mensal, que se renova, que é uma garantia mesmo que ele vai ter, que ele vai receber, e uma expectativa que ele tem de receber tudo aquilo que ele emprestou. E para aquele que está tomando empréstimo também é interessante, porque dificilmente ele conseguirá crédito com outras instituições financeiras através de outros tipos de contrato, já que essa consulta a esse banco de dados, que geralmente é feita, vai fazer com que essa instituição financeira recuse e dá crédito a essa pessoa. É interessante também, quer dizer, eu vi a questão por esse lado. Uma vez que o salário é uma verba empenhorável, né? Sim. Você estando com o nome negativado, é uma das parcelas que não pode lhe ser tomada por qualquer outro credor. Então, facilita o empréstimo consignado, porque o empréstimo consignado é autorizado a ser feito ali. Exatamente. Então, você está com o nome sujo na praça. O cara não pode confiscar, vamos dizer assim, no popular, o seu salário. Não. Mas o empréstimo consignado pode ser descontado ali. Exatamente. Então, beleza. Devo, não nego, pago quanto puder e ainda pego outro empréstimo. Nesse ponto, aquele que faz o empréstimo consignado, ele fica equiparado até ao credor de pensão alimentícia, que é o único que pode pedir a penhora de um salário. É o único que pode. Então, assim, ele fica na mesma condição que ele, sendo que são situações jurídicas bastante distintas, né? Com a fonte das obrigações são distintas também. Uma é baseada na relação de parentesco, dever de solidariedade, o outro é contraído voluntariamente para, às vezes, financiar até um desejo que seria adiável, evitável, de comprar um bem de consumo. Então, assim, mas no frigir dos ovos, eles ficam na mesma situação. Né? Isso, o filho, que recebe a pensão alimentícia, e aquele que emprestou o dinheiro do empréstimo consignado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. E se você tem dúvidas sobre esse tema, empréstimo consignado, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.